digo, bom, deixa eu deixar gravado, porque aí o pessoal assiste depois. Beleza, Max. Obrigado por você ter me chamado a atenção aí. Então vamos lá, pessoal. Engenharia de Software 2, aí Take 2, né, da aula, aula 5. Pessoal, só lembrando que a aula de 1 a 4, eu não sei se eu já deixei disponíveis lá as gravações, não sei se Bia falou para vocês também, mas eu depois vou deixar disponível para vocês, tá? Para que vocês possam acompanhar aí. Tiveram algumas aulas que eu não pude comparecer, então está complicado para mim, principalmente as sextas-feiras, mas agora normalizou, que eu dei um basta aí. Aí, para algumas coisas que estavam me sobrecarregando, eu digo assim, não, e agora a gente vai ter uma sexta-feira mais normal de aula, mas qualquer coisa, deixa a aula gravada, quem não puder assistir a aula na sexta, pega a gravação depois e tira a dúvida comigo na terça. Tranquilo? Então, vamos lá. Desenvolvimento ágil. Aí eu tenho aí o manifesto para o desenvolvimento ágil de software, né? Tem um mega manifesto aí que foram feitos por 17 referências aí, 17 pessoas que na época eram referências, que formaram a Aliança Ágil, né? Que se reuniram para declarar a importante valorização de indivíduos e interações em vez de processos e ferramentas, software funcionando em vez de documentação abrangente, colaboração do cliente em vez de negociação de contratos e resposta a modificações em vez de seguir um plano, como a gente sabe que deve ser feito. Tudo no desenvolvimento convencional. Note que o desenvolvimento ágil, ele abre mão de alguma dessas coisas que dão a certeza de que o software vai ser desenvolvido de uma maneira segura, né? De uma maneira confiável. E o que é o desenvolvimento ágil? É uma filosofia, um conjunto de diretrizes que encorajam pessoas, né? Então, encorajam a entrega incremental do software logo de início. Eu vou desenvolver em 2 semanas e te entrego. Então, equipes de projeto pequenas e motivadas, geralmente 10 pessoas no desenvolvimento aí já podem desenvolver o software. Métodos informais de comunicação ao invés de documentos escritos. Enfatizar a entrega em contraposição à análise ao projeto, ou seja, a gente tem que focar na entrega do aplicativo em vez de analisar o que está acontecendo ainda para depois poder desenvolver, e adotar o cliente como parte da equipe. Note que quando os caras falam em adotar o cliente como parte da equipe, é já para ter a certeza de que o que vai ser entregue não tem como o cliente recusar, porque o cliente estava presente durante o desenvolvimento. Então não tem como o cliente dizer que aquilo que está sendo entregue não era aquilo que ele pediu. Fica praticamente impossível. Então os caras são bem espertos nesse lance aí de colocar o cliente parte integrante para que ele não tenha que reclamar depois. Quando deve ser usado o desenvolvimento ágil? Né? O desenvolvimento ágil é particularmente indicado em situações onde requisitos são imprevisíveis e mudam rapidamente. Bom, ele funciona melhor para equipes pequenas, de até 10 desenvolvedores trabalhando no mesmo local. Então, não tem aquilo de você ter uma mega empresa de desenvolvimento e nela você usa o desenvolvimento ágil. Você pode até ter uma mega empresa de desenvolvimento, mas aí você tem pequenas equipes trabalhando em projetos diferentes. E aí você pode utilizar nessas pequenas equipes o modelo ágil. 12 princípios da agilidade. Esses 12 princípios da agilidade aí, pessoal, é o que rege o desenvolvimento ágil. Então, ter como maior prioridade satisfazer o cliente por meio da entrega de software. Modificações contínuas são bem-vindas e levam a competitividade para o cliente, né? Então o cara fica nessas meio que viagens e nuances aí de coisas que a gente sabe que é meio complicado. Entrega de software funcionando em períodos de 2 semanas a 2 meses, e aí tem realmente isso, daí faz parte da metodologia ágil. O pessoal de negócios de desenvolvedores trabalham juntos diariamente, então faz com que o pessoal que tem a visão da empresa, que vê como funciona cada departamento da empresa, trabalha junto com o pessoal de código e de front-end ao mesmo tempo. Tá? Construção de projetos em torno de indivíduos motivados e talentosos. A tua equipe tem que ser experiente, mesmo que você tenha nela aí, dessas 10 pessoas, umas 2 ou 3 que estão aprendendo ainda o método ágil, mas ele tem que ser bom em desenvolver. E usar métodos informais de comunicação, como conversar pessoalmente, e numa linguagem bem coloquial, tá? Sem nada muito rebuscado. Software funcionando é a principal medida do progresso, então isso significa que o método ágil está sendo bem implementado, está sendo aquilo que o cliente quer, que é o software funciona, e isso daí a gente não quer saber como, o importante é que funcione.
Promover o desenvolvimento sustentável mantendo um ritmo de produção. Quando você vê aqui o desenvolvimento sustentável, não pense que isso daqui tem a ver com natureza, reaproveitamento de ciclo de água, essas coisas, não. Isso daqui no desenvolvimento sustentável é você ter o código pronto apenas adaptando ao modelo de negócio do cliente que você está ali agora trabalhando. Então, você já pegou um código que você já desenvolveu um dia na vida, mudou o código e botou para rodar para o cliente. Para o cliente, isso daí é invisível, né? É uma coisa que ele não quer saber qual o código que foi, como é que está escrito lá dentro. É claro, você olha lá, adaptou as variáveis ao plano de negócio do teu cliente e ele está rodando, isso é o que importa. Atenção contínua à excelência técnica e ao bom projeto. Então, isso é meio que contradizente, né? Você chegar assim e dizer o seguinte, contradizente ou contraditório? Eu acho contraditório. Atenção contínua, quando você começa a ver a excelência técnica e ao bom projeto, sem ter planejado nada disso, fica meio que contraditório. Mas tudo bem, para a metodologia ágil isso é normal. Simplicidade é essencial, né? As melhores arquiteturas, requisitos e projetos surgem de equipes auto-organizadas, ou seja, os requisitos foram aparecendo a partir do momento que o cliente começou a dizer o que queria e o cara começou a desenvolver. E a equipe deve, em intervalos regulares, refletir sobre como se tornar mais efetiva. Então, assim, nesse 12º acontece nas reuniões de sprint que tem diariamente durante o desenvolvimento. Então, você tem o backlog do produto, que é a parte de requisito, caso de uso, modelagem de caso de uso, você tem todos aí, até mesmo a primeira prototipagem já pronta, e aí você pega tudo isso, divide em etapas e começa a fazer o desenvolvimento em si, colocando a mão na massa diariamente. Tá? Você divide aí de 2 semanas a 2 meses, como já foi dito, e diariamente com a sua equipe você vai fazendo reuniões para saber a evolução do desenvolvimento do código do produto. Como é que está andando, se empacou em alguma coisa, se alguém pode sair de uma parte da equipe para ir para outra, ajudar para que aquilo possa realmente caminhar. Então, isso daí faz parte dos princípios da agilidade, né? E o que é um processo ágil? É um processo que atinge 3 suposições chaves sobre a maioria dos processos de software. Ele é difícil de prever antecipadamente quais requisitos de software e prioridades do cliente vão persistir, quais serão modificados. É difícil de prever isso. É difícil de prever o quanto de projeto é necessário antes que a construção seja usada para comprovar o projeto. Análise, projeto, construção e testes não podem ser tão bem planejados como gostaríamos. Ou seja, a gente vai fazendo como dá e vai rezando para que dê certo. É assim que funciona o desenvolvimento ágil. Para atender a essas suposições, o processo ágil deve ser adaptável incrementalmente, ou seja, você vai fazendo diariamente melhorias na parte do desenvolvimento. O que deu errado é identificado e é corrigido para que não dê errado no dia seguinte. É assim que vai sendo feito o processo. Não sei se vocês começaram a perceber, até mesmo eu falando assim de uma forma bem rápida ou ágil, né, de que a coisa é meio que estressante. Porque se uma coisa der errado durante o dia, no final do dia você vai ter que dizer o que deu errado e se você corrigiu a tempo. Se você não corrigiu ou você não chamou ninguém para te ajudar a corrigir, a culpa vai ser sempre sua. Não vai pensar que você vai colocar a culpa em alguém, não. Tá? Ninguém vai aceitar isso. Fatores humanos, características-chave de uma equipe ágil. A competência, o foco comum, colaboração, ou seja, você tem que ter o espírito aberto para ajudar o próximo. E assim como você também tem que ter o espírito aberto para pedir ajuda. Capacidade de tomada de decisão, está aí dessa parte daí, você saber quando você tem que pedir ajuda a alguém. Habilidade de resolver problemas vagos, você não pode ficar devagando muito como resolver um problema. Se você não achar a solução rápido, você chama alguém que tem uma visão sobre aquilo que possa lhe dar a possível solução sobre esse problema. Tá? Respeito e confiança mútua e auto-organização. Então, esses fatores humanos tem que ter numa equipe. Então, quando você começar a trabalhar, observa bem se você tem isso daí para você poder se projetar numa equipe de desenvolvimento ágil. Senão, fica meio complicado para você participar. Então, modelagens ágeis de processo, Extreme Program, ou XP, né? Desenvolvimento adaptativo de software, o DAS, tá? Método de desenvolvimento dinâmico de sistema, o DSDM, o Scrum, Crystal, ou Crystal, né?
Desenvolvimento guiado por características, o FDD, e a modelagem ágil, que é a AM. Extreme Program, o XP, né? Trabalho pioneiro sobre o assunto, escrito em 1999 por Kent Beck. Usa uma abordagem orientada a objetos como seu paradigma de desenvolvimento. Inclui um conjunto de regras e práticas que ocorrem num contexto de 4 atividades do arcabouço: planejamento, o projeto, e aí já vai para codificação e testes, tudo isso feito em um dia só. Tá? É claro que codificação e testes já quando o cara tem planejamento e projeto pronto. O XP Planejamento. Criação de um conjunto de histórias do usuário. Notem que os requisitos são tirados dessas histórias. É um dos métodos que tem para você recolher os requisitos. Parecidas com casos de uso, mas com bem menos detalhe. Cada história é escrita em poucas linhas pelos clientes, que lhe atribuem um valor e deve poder ser implementadas em menos de 3 semanas. Uma coisa linda. Exemplo. Quando a aplicação começa, o último documento em que o cliente estava trabalhando deve ser aberto automaticamente. Então, você sabe que o aplicativo que você vai ter que desenvolver ao ser usuário, ao fazer login no sistema, tem que abrir já o último documento que ele estava trabalhando. Como vai ser feito isso? Se vira, negão. A equipe de XP, de XP, né, e os clientes trabalham junto para definir um plano que determina as histórias que serão desenvolvidas primeiro, levando em consideração valores e riscos. Depois que o primeiro incremento é entregue, a equipe XP calcula a velocidade do projeto. Então, quanto tempo a gente levou para entregar esse primeiro incremento aí? E aí vem o número de histórias que foi utilizadas para essa implementação. Ao longo do tempo, o cliente pode adicionar histórias, mudar o valor de uma história, subdividir histórias ou eliminá-las, que aí são as mudanças de requisitos que vão sendo feitas de maneira bem dinâmica. Projeto em XP. Segue o princípio KEYS, né, que Keep It Simple. Se restringe a implementar as histórias de cada usuário. Então, vem usar cartões CRC, né, para identificar e organizar as classes que serão relevantes para o incremento atual. Se um problema do projeto difícil é encontrado, o XP recomenda a criação de uma solução pronta para diminuir o processo e risco. Solução pronta é o quê? Um protótipo operacional daquela parte do projeto que depois será descartado. Então, você faz um protótipo funcional só daquela partezinha do projeto para ver se é aquilo que o cliente quer. Se não for, você descarta. Se for, você melhora e implementa. Então, o XP encoraja a fabricação, né, que é modificar o sistema de tal modo que o comportamento externo não seja alterado, mas aperfeiçoe a estrutura interna, né? A fabricação ocorre durante a codificação, mas altera o projeto como um todo. Codificação. Antes de partir para o código, a equipe deve desenvolver testes unitários para verificar a funcionalidade que será desenvolvida. E esses testes a pessoa faz até na prototipagem, tá? A programação é feita em pares. Então, vejam, de uma equipe de 10, eu posso dividir em 5 equipes de 2. E isso daí começar a codificar pequenas partes do projeto. Isso fornece um mecanismo de solução de problemas e de garantia de qualidade em tempo real. Uma pessoa pensa nos detalhes do código, enquanto a outra garante as normas de codificação e que o código gerado vai se encaixar no resto do sistema como um todo. O código gerado vai sendo integrado imediatamente ao trabalho dos outros, né? O que ajuda a evitar problemas de compatibilidade de interface. Então, nota que deve ter um engajamento muito grande da equipe, dos 10 desenvolvedores, por exemplo, dividido em 5 equipes de 2. O cara tem que ter um engajamento muito grande para que tudo dê certo. Os testes. Os testes unitários são criados de tal forma que eles possam ser automatizados e aplicados diariamente. Tá? Então, o XP usa uma estratégia de testes de regressão. São aplicados de novo, mesmo que anteriormente eles tenham apresentado o problema. Eles vão ser aplicados novamente. Isso permite a refabricação do código, né? Então, assim, se deu errado antes, é interessante que tenha sido corrigido esse erro para que, quando você for testar novamente, não apareça o mesmo erro ali novamente, porque aí vai ser um erro daquela pequena equipe, né? Aqueles 2 membros ali erraram novamente e não corrigiu o seu código. Teste de aceitação.
são especificados pelo cliente, derivados das histórias dos usuários, né? E focalizam nas características e funcionalidades do sistema global. Devem ser automatizados e aplicados frequentemente, né? O sistema só é considerado aceitável quando todos passarem todos os testes de aceitação. Então, o sistema ele vai ficando nesse teste de regressão até que tudo dê certo, né? Até que o teste de aceitação, depois de passar pelo de regressão, dê certo, e aí o cliente aceita a entrega do produto. Enfim, a aula de hoje, como eu disse, é bem curtinha, tá? Então, pessoal, vou deixar essa aula gravada aqui para vocês e vou passar também a gravação das outras aulas também para que vocês possam ver de uma maneira mais dinâmica como a gente viu a aula de hoje. Beleza? Alguma dúvida? Tudo tranquilinho? Então, pessoal, assim que a aula estiver disponível, eu boto para vocês. Eu vi um vídeo muito bom de engenharia de software, que depois eu vou colocar também um link aqui no ambiente para que vocês deem uma olhada. Se eu não me engano, não sei se é aprendendo metodologia ágil em 9 minutos. Tá? A minha aula durou, acho que, mais ou menos isso. Mas é interessante também. Vou passar para vocês aí. Já assistiu? Pô, eu achei legal demais. Eu dei uma olhada e digo, cara, que coisa incrível, velho. E o cara bem tranquilão, tal, olha, faz isso, acontece isso, vem isso para cá, tal. Pô, muito boa a metodologia do cara. Mas eu vou deixar aí, porque a turma não deve saber ainda que existe, aí eu vou deixar disponível. Porra, Scrum é muito bom. E aí a turma começa a se familiarizar mais com isso aí. Beleza, pessoal? Então vou deixando por aqui. Tenham todos uma boa tarde, não se preocupem, fiz aqui o registro de vocês, tirei um print nosso, né, com os nossos avatares. E aí eu vou deixar a aula disponível depois para quem não pôde vir hoje. Tranquilo? Dúvidas? Nenhuma? O Max já era difícil de falar em sala, falar online, então vai ser mais complicado ainda, né, Max? Fala aí, Ítalo. Pois é. Oi, Ítalo. Fala. Ah, tá. Foi mal. Pronto.